O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apagará. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois e ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmo, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a Igreja Católica, ela é a única que expõe toda a palavra de Deus na sua íntegra. A Igreja não escolhe alguns textos que ela gostaria de pregar, de anunciar, não. A Igreja expõe a verdade, porque Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem certas passagens na Sagrada Escritura que, se fôssemos nós, jamais escolheríamos para pregar. São passagens difíceis e duras de se ouvir, como esta desta manhã que Jesus está dizendo: ai daqueles que causam escândalo. E ele chega a dizer que é inevitável não ter escândalo no mundo. Tem escândalo no mundo, mas ele diz: ai daquele. Só que ele não está com um sinal de condenação. Não, ele está amando, porque quem ama de verdade fará de tudo para que uma pessoa não se perca. Amor não é um sentimento de estar dando bem, é a salvação de alguém. O amor cristão está sempre ligado a salvar alguém, mesmo que a gente tenha que sofrer consequências. Eu diga o grande São Paulo quanto teve que apanhar por dizer a verdade, mas ele estava salvando as almas. É diferente do amor do mundo. O amor do mundo, ele quer o bem das pessoas, mas sem a salvação, que no fundo é só o prazer pelo prazer. Deus não, Deus quer o nosso bem, pleno e verdadeiro, mas esse bem é para a nossa salvação, para que a gente não se perca por toda a eternidade. Por isso que é como um pai que está vendo o seu filho indo e sabe que ali tem um precipício. E o pai não fica só olhando, sabendo que o filho não sabe que ali é um precipício, ele não tem noção disso, ele não tem conhecimento dessas coisas. O pai, quando vê, ou a mãe, que o filho está indo, ou eles gritam, ou eles correm atrás, não é assim? Porque eles sabem que aquela pessoa pode cair no precipício. É o evangelho de hoje. Jesus está dizendo: se teu olho leva a pecar, arranca tua mão, teu pé. Graças a Deus que aqui não tem ninguém mutilado, está todo mundo bem, que está todo mundo santo. Então. Mas não é nesse sentido, mas é um sentido de amor que ele está dizendo, que é preferível perder, sofrer alguma coisa do que perder a vida eterna. Aqui ele está falando da eternidade, do que é mais importante e mais belo. De maneira muito breve, meus amados irmãos e irmãs, o escândalo, a gravidade do escândalo é porque o escândalo, ele afasta as pessoas de Deus. Essa é a gravidade do escândalo. Por isso que o demônio é especialista em causar escândalo, porque ele quer que as pessoas se afastem de Deus. Se afastar de Deus é afastar da vida. E o escândalo está na nossa sociedade, na política, nas artes, até dentro da igreja há o escândalo. Jesus disse: é inevitável, infelizmente, mas ele diz: ai daquele que comete. Ele está querendo despertar. É diferente, há pecado que faz você romper a sua comunhão com Deus.
Mas o escândalo, além de romper sua comunhão com Deus, faz com que o outro também caia. Essa é a gravidade do escândalo, porque vai afastar alguém. É os pequeninos que Jesus está dizendo. É por isso que temos que rezar, pedir a Deus essa graça de não fazer escândalo. Na Bíblia, o escândalo ele tem 2 significados, que é o de tropeço, fazer o outro cair, e é o de obstáculo, impedir das pessoas vir a Deus. Isso é chamado escândalo na Bíblia. Tem pessoas que fazem os outros caírem. Não precisa nem falar aqui, entrar em detalhes, você sabe. Mas há um outro escândalo, que é aqueles que impedem de vir a Jesus. Ou que impede aquela pessoa que é mais fraca de crescer na fé. Isso vira o quê? Um obstáculo para aquela pessoa. E lamentavelmente, meus amados irmãos, não é com prazer que eu digo isso, mas esse segundo caso acontece muito conosco, cristãos. Às vezes a gente não está sendo tanto motivo de queda, mas às vezes nós estamos sendo a ver um motivo de um obstáculo, de fazer com que os nossos irmãos cresçam em fé por certas atitudes, certo comportamento nosso. Eu não sei se você já ouviu isso, é muito comum ouvir dizer assim, olha, mas essa pessoa vai na missa, essa pessoa vai no grupo de oração, essa pessoa reza tanto e está fazendo isso, não é assim? Sem perceber, nós estamos sendo o quê? Um obstáculo, impedindo daquela pessoa crer verdadeiramente que vale a pena ir na missa, de fazer com que aquela pessoa deseje vir à missa, deseje ir no grupo de oração, que vale a pena rezar, vira obstáculo. Por isso que eu digo, é exigente, nós temos que arrancar os nossos olhos, nossas mãos, nossos pés no sentido espiritual, para não virar um obstáculo para a fé de ninguém, mas para que todos possam se aproximar. E o que fazer, padre? Então, para sair dessa situação, já que isso nos afeta tanto, o grande São Paulo, ele chega a dizer que existe um escândalo também que é bom. E é esse escândalo que nós temos que causar neste mundo. Ele chega a dizer, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, ele diz assim, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para nós, sabedoria, força, poder de Deus. É esse escândalo primeiro que nós temos que causar com o nosso anúncio, com a nossa palavra, com a nossa pregação. Pregar não é só o que eu estou fazendo aqui é pregação direta, mas pregar é aquilo que como cristão nós deixamos sair da nossa boca as pessoas à nossa volta. Como é importante pregar, anunciar Jesus Cristo para as pessoas. Dizer para as pessoas que tem solução, levar para elas esta graça. E a outra resposta que São Paulo dá, que outro escândalo que nós temos que causar neste mundo, é por meio da santidade. É assim que se escandaliza no bem este mundo, que mexe com as estruturas deste mundo, é sendo santo. Evitar tudo que possa ser obstáculo, impedir dos nossos irmãos crescerem, impedir nossos irmãos de ter uma imagem errada da igreja, de Deus. Pelo contrário, deles se sentir atraído de querer a igreja por causa de nós também. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia assim para suas filhas espirituais, quando todo dia elas saíam pelas ruas da Índia, atrás dos mais necessitados, ela dizia para elas, minhas filhas, tomem cuidado, porque talvez você seja o único evangelho que seus irmãos irão ler uma vez na vida. A única oportunidade que muitas pessoas um dia vão ter de conhecer Jesus Cristo, de ouvir falar de Jesus, de saber o que é a igreja, é quando encontrar a mim ou a você. Nunca virão na igreja, nunca entrarão numa igreja, nunca terão a graça de ouvir a palavra como nós estamos ouvindo nesta manhã. A única chance dela é quando encontrar eu ou você na vida. E aí que está o nosso testemunho, aonde que entra os santos. Eles fazem essa diferença, eles mexem com as estruturas, e é esse escândalo que nós temos que causar neste mundo. São Paulo chega a dizer assim na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 21, olha que ponto chega o grande São Paulo, depois que se converteu, aquele que perseguia, aquele que mandava prender,
fazia os cristãos sofrer, mas a pessoa quando está cheia de Deus, depois que ele conheceu o amor de Deus, o Espírito Santo nele agindo, ele chega a dizer isso: se comer carne, beber vinho, ou qualquer outra coisa que eu possa fazer, se escandalizar o meu irmão, São Paulo diz, eu não o farei. Isso se chama caridade. Isso se chama amor. Evitar tudo que possa ser tropeço para o nosso irmão. E é nesse sentido que a gente tem que entender que temos que arrancar os nossos olhos. Tudo que chega até nós vem pelos sentidos. E os olhos não é isso aqui. É o que a gente vê e depois como a gente julga. Se isso está me levando a isso, arranca. As mãos é instrumento, os pés é os meus caminhos. Se os nossos veem a gente em lugares que não deveriam estar, eles não vão entender. Essa violência conosco no sentido pleno da palavra e verdadeiro que temos que fazer para não escandalizar ninguém. Eu conheci uma pessoa que por 20 anos ela ficou fora da igreja com a palavra de um padre, de um sacerdote. Ele estava fragilizado no dia do batizado. E o padre, tadinho, cansado. A gente até entende isso, né? Mas naquele dia faltou arrancar os olhos para não ter feito aquilo. E ele disse, eu conheço o sacerdote, não é um padre mau, é bom. Mas ele disse uma palavra que dentro da igreja, naquele local, naquela situação, e aquela pessoa tão fragilizada não poderia ter ouvido. Ao ouvir, foi o suficiente para ele ficar 20 anos fora da igreja. Não fazer ninguém. São Paulo está dizendo, tomar o maior cuidado. Você que está na igreja, você é um missionário, uma missionária. Dentro de casa é a coisa mais difícil. Dentro de casa, essa pregação que eu estou fazendo não vale. Dentro de casa, a única pregação que vale é a pregação de vida. Como diz São Paulo, que mesmo sem a palavra, uma mulher que viva, pregue, ela vai pregar para o seu marido, vai converter os filhos só com a pregação de vida. O mundo está esperando esta pregação dos cristãos, do amor, sobretudo, de nos amar, não ter medo de amar verdadeiramente entre nós, porque Jesus disse, se vos amardes uns aos outros, o mundo saberá que vós sois meus discípulos. O mundo verá isso estampado em nós, não há outro testemunho. Santidade na Bíblia significa amar. Fora do amor não há santidade cristã. Há virtudes, mas virtudes boas há em todas as religiões. O cristianismo é a religião do amor. E amar como Jesus Cristo amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.